Vamos para mais um Top. Indicações de filmes, agora que tem os presídios como base. Começando pelos mais antigos e na parte 2 iremos aí para os nem tão antigos. Porque eu não consigo fazer uma lista dessa sem viajar para outras décadas aí. Porque afinal, filme que você gosta pra valer, quase sempre as listas aí são consideravelmente curtas. Começando por Papillon, filme bem interessante, lá dos anos 60. Para você que gosta de filme áspero, que se leva a sério, esse aí é um prato cheio. Baseado parcialmente numa história real, temos aí o ator Steve McQueen, que nessa época aí não tinha para ninguém. Ou era ele, ou então ninguém. Tomou conta aí dos anos 60, se você for olhar filmes policiais aí e até de presídio. Mas aqui ele é um sujeito que faz uma bobagem, vai parar em uma prisão do tipo que fica em uma pequena ilha de difícil escapatória e lá se mete em encrencas consideráveis. Mesmo conseguindo escapar dela, ele acaba retornando para a mesma. Tem um final, posso dizer, feliz, mas o personagem dele teve que esperar aí algumas décadas passar para finalmente dar aquele sorriso. Fugindo do Inferno. Outro filme que tem aqui muitas feras da época e o Steve McQueen está de volta. Baseado também em fatos reais, um grupo aí de prisioneiros aí norte-americanos da Segunda Guerra Mundial vai parar em um presídio de plena segurança. E eles desenvolvem aí um plano para lá de audacioso, uma grande fuga. O filme tem seus toques irônicos, mas nunca faz você esquecer que se trata assim de um presídio. A galera consegue escapar, respira o ar da liberdade, mas infelizmente boa parte dela acaba nem sequer retornando ao presídio. Não tem um final feliz, salve para um ou outro personagem. O Sistema. Filme consideravelmente aí que possivelmente você nunca ouviu falar e nem vai ouvir falar, a não ser aqui. É um filme lá do início dos anos 70, mostra um cidadão comum que faz uma besteira e acaba indo preso. É um filme que não tem estrelas e é por isso, na minha opinião, que se torna mais realista ainda. O sujeito mergulha naquelas situações aí de drogas, de gangues e tem como aliado um guarda. Esse guarda inclusive questiona muito o funcionamento de todo o sistema. Infelizmente, o final acaba não sendo feliz para quase ninguém. Pesadelo no Condado, vou ter que ler aqui, de Barham. Também baseado em fatos reais. Na prisão injusta de duas moças que vão parar num presídio que é um verdadeiro inferno. Passam o cão lá dentro, mas infelizmente uma delas nunca mais saiu de lá. É um fato real e posterior praticamente todos os políticos que tinham mandato aí naquela localidade nunca mais conseguiram se eleger. Foi um tremendo de um escândalo. Expresso da Meia-Noite. Esse filme aqui também parcialmente baseado em fatos reais. Infelizmente o cara que passou por isso aqui escreveu um livro anos depois desmentindo quase tudo. Mas se você ficar de olho no filme, não deixa de ser um baita filme. Um jovem norte-americano vai para as bandas lá do Oriente Médio, tentando trazer para casa um pouquinho aí daquela fumacinha que faz todo mundo se sentir um pouco melhor consigo mesmo. Mas ele acaba sendo pego, vai por um presídio daqueles terríveis, onde direitos humanos é a mesma coisa que você dizer lá um palavrão para aquelas autoridades, e passa o cão. O personagem dele faz uma viagem solitária, rodeado de outros personagens bem interessantes e muito bem escolhidos. Tem o esquentadinho, tem o romântico, tem aí o cara que está sempre drogado e tem principalmente o chefe da segurança, Rigadow, um tremendo de um sujeito cruel. O final, depois de muito trabalho e muita desgraça, ainda bem, acaba sendo feliz. Alcatraz, filme aí com um personalíssimo e carismático Clint Eastwood, que faz sempre o mesmo personagem, mas que não enjoa porque ele acaba fazendo bem. Ele faz de novo aí uma situação que alguns dizem que é fato real e as autoridades desmentem até hoje.
ele e seus companheiros acabam enfiando uma ideia na cabeça. Temos que sair de Alcatraz, que ficava numa pequena ilha. Entre eles e o litoral ficava um mar consideravelmente traiçoeiro e gélido. Mesmo assim, pouco a pouco ele vai montando o seu plano, ainda tendo que enfrentar uns probleminhas aqui e outro ali. Ótimo filme, Clint Eastwood está mais gabaritado do que nunca. Ele vai montando passo a passo o plano dele e você vai acompanhando. E não tem como não começar a torcer por ele e pelos seus amigos. Brubaker, outro filme baseado em fatos reais. Um funcionário que a princípio deveria ir ser diretor em um presídio, se disfarça de presidiário para descobrir as porcarias que estão fazendo lá dentro. E não são poucas. Temos aqui o ator Robert Redford, que ainda estava consideravelmente na ponta dos cascos. Ele faz sim um baita de um trabalho. E aqui inclusive Morgan Freeman começa a fazer aí um de seus primeiros papéis. Aos 40 anos começava a despontar. Condenação Brutal, filme aí com o brucutu Sylvester Stallone. Ele é um tipo de prisioneiro um pouco clichê, um prisioneiro legal que está lá por ter feito uma bobagem. Depois ele tenta fugir para visitar um amigo aí que estava morrendo e por causa disso acaba pegando uma pena maior. Mas quando está ali para terminar a pena, ele é transferido e no outro presídio está o sujeito que era diretor no presídio que ele havia escapado para visitar o amigo. E por causa disso, a carreira daquele diretor foi para lama, tanto que ele está num dos presídios mais porcarias da vida. Sylvester Stallone passa o cão, e não é pouco, né? Mas consegue com a sua personalidade aos poucos ir se superando. E Stallone sempre tem final feliz. Marcados pelo Sangue. Esse filme parcialmente se passa em presídio e parcialmente se passa na rua, mas não é dentro de um presídio que a coisa acontece de fato, tendo como pano de fundo a forte amizade entre três rapazes, que lá da juventude até chegar à maturidade, infelizmente tomam rumos muito diferentes. Um vira policial, outro vira um baita de um drogado, inclusive um irmãozinho dele acaba morrendo por causa disso, e um terceiro acaba virando um bandidão dentro dos presídios. Explica bem a fundo, um mecanismo ótimo dentro dos presídios, ainda clichê com aquelas máfias e drogas, e a vida dos caras aqui fora. Para mim, olha, é um ótimo filme, raramente lembrado. A Fortaleza, Christopher Lambert. Vamos aqui para o futuro, onde homens enfrentam aí literalmente um presídio que é uma fortaleza. E estando lá embaixo, passam por toda uma situação consideravelmente tecnológica. Eles ganham algo que fica dentro do corpo deles e através daquilo ali, tipo um GPS, que eles ganham até punições. Eu acho um filme bem interessante por causa dessa situação e um ótimo filme sim de ação. Inclusive mostrando aí o lado até pessoal e fora do presídio aí, do personagem principal. Ática, Solução Final. Temos aqui um forte filme de rebelião presidiária, também baseado em fatos reais. Presos tomam conta de um presídio e você fica acompanhando toda a história interna dos guardas e até certos probleminhas são botados em dia entre os prisioneiros e toda a política e jornalismo externo. É um filme consideravelmente bem de roteiro bem expansivo. Um sonho de liberdade. Um filme emocionante com uma ótima direção. Aqui um rapaz comete uma bobagem, vai para um presídio e passa o cão. Ele tem seus amigos lá dentro, mas também tem seus inimigos. Todo o roteiro aqui funciona que é uma beleza. Os personagens funcionam que é uma beleza. A tirania e a emoção também funcionam. É um filme que eu considero muito, mas muito parelho em todas as suas situações. E o final é digno aí de aplauso. Morgan Freeman mostra todo o seu carisma talentoso e elegância nesse filme.
À Espera de um Milagre. Como não ter esse? Emocionante filme também, belíssimo filme. Um brucutu gigantesco que, na minha opinião, merecia o Oscar, vai para um presídio, onde está Tom Hanks. É um presidiário que tem dons sobrenaturais e aos poucos ele vai mudando a vida de Tom Hanks, que está consideravelmente, praticamente condenada. É um filme, repito, para lá de emocionante, sem perder os seus momentos agressivos e até doidos. O Imbatível. Temos aqui a máfia do boxe, querendo que o Wesley Snipes, um presidiário que está querendo se arrumar para sair na próxima situação aí quando puder, né? Infelizmente vai ter que enfrentar um pugilista profissional que ficará lá por cerca aí de 1 ano. É um filme ótimo, gosto demais de todas as interpretações, não extrapola e a luta final, olha, de tirar o chapéu. Todos os personagens estão muito bem trabalhados e você não encontra somente os personagens clichê, encontra os personagens diferenciados. In Hell, A Ira. Jean-Claude Van Damme se arrisca aqui fim dos anos 90, pegando finalmente um filme sério e gabaritado e, na minha opinião, se dando muito bem. É um sujeito que tenta fazer justiça com as próprias mãos, mas o que ocorre? Vai parar dentro de um presídio, passando o cão lá dentro. Jean-Claude Van Damme aqui deixa até de lado finalmente o seu karatê e, na minha opinião, mostra assim, nesse filme sério e áspero, que merecia melhores oportunidades. Termina esse top por aqui. Conheça outros vídeos aí do canal, inscreva-se, entre para a família e vamos seguir juntos.